E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para a nossa aula dessa semana. Então, nessa semana, vamos estudar as raízes da equação do segundo grau, que é nada mais nada menos do que igualar a nossa função quadrática a zero. Beleza? Quem lembrar lá da equação do segundo grau é calcular o delta. Então, mas o que representa graficamente essas raízes? Essas raízes representam o ponto 00, né, o ponto zero da função, né, no gráfico, ou seja, quando ela corta o eixo X. Né? Claro que tem umas particularidades que nós vamos ver daqui a pouco. Então, uma função do tipo f de x a x ao quadrado mais bx mais c, né, com a diferente de zero, para exatamente ter sempre uma expressão x ao quadrado. Então, quando você igualar essa função a zero, você vai calcular aí uma equação do segundo grau com o nosso famoso delta. É isso? Então, quando você calcular aí o delta, né, você vai ter aí as raízes. Então, quem são as raízes? Né, esse x, né, lá da expressão. Vai ser dado pela relação menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, que isso aqui é o nosso famoso delta. Né? Então, você pode calcular o delta, depois calcular essa expressão aqui, dividida, né, pela o 2a aqui da função. O básico, essas são as raízes. Então, a gente pode fazer por parte, né, com delta, e aí colocar aqui a substituição, né? Vamos colocar bem aqui, ó. Pegar aqui um ponteiro. Então, essa expressão aqui é o nosso delta, né? Isso aqui é o nosso delta. Para quem não lembra, o nosso delta é aquele triângulozinho, né? Então, eu posso dizer aqui que o nosso delta é dado pela relação b ao quadrado menos 4 vezes o produto de A vezes C. Ok? Então, basicamente isso aí. Então, se a gente for desenvolver aí esse produto, né, produto notável, você vai ter outras relações aí, mas não é o nosso interesse, tá bom? Uma equação de segundo grau. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Ele deu aqui uma função definida por f de x, né? Então, você vai aqui, ó, substituir na expressão da raiz, né? Menos b. Então, quem é o b? 5. Então, vai ficar o quê? 5 positivo, né? Porque é menos da fórmula, com menos 5, então vai ficar 5 positivo. Mais ou menos a raiz, né? Aí, ó, você vai ter o quê? B ao quadrado. Quem é o b? Menos 5. Ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes o A aqui, ó, é 1. Né? O A aqui é 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24, 1. Raiz de 1, 1. Então, 5 mais ou menos 1, dividido por 2 vezes A. O A é quanto? 1. Então, dá 2. Você vai ter 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, você vai ter dois resultados positivos. Eu vou chamar aqui de x1 e vou chamar aqui de x2. Quando tem duas raízes, isso aqui são os casos quando o delta é maior do que zero. Delta maior do que zero, eu tenho duas raízes, ou seja, um delta diferente de zero, por assim dizer. Não é maior do que zero, desculpa, diferente de zero. Porque tem os casos do delta negativo que você vai trabalhar com números complexos, certo? Então, a gente não vai trabalhar com esses casos. Então, por isso que a gente diz maior do que zero, tá bom? Então, as raízes aqui vai ser 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, eu vou ter aqui as raízes 3 e 2. Ok? Esse aqui é o caso quando o delta é maior do que zero. Tem duas raízes. Agora, vamos aqui para o próximo caso, que é quando a raiz dá zero. Certo? Quando a raiz dá zero, vamos calcular as raízes reais, né?
4x ao quadrado menos 4 mais 1. Então, está aqui o valor de A, de B e C. Aí você pega aqui a relação das raízes, igual que nós pegamos aqui. Menos B, menos 4, então fica 4 positivo. Mais ou menos. B ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes AC. Aí, ó, o A é 4, aqui é 1, então 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16. Então, que aí dá 0, vai zerar. Então, meu delta, nesse caso aqui, é 0. Aqui, meu delta deu 1, que é maior do que 0, certo? Tem duas raízes. Eu posso até colocar aqui essa história, que o delta deu maior do que 0. Aqui, o meu delta deu 0. Quando dá 0, ele só vai ter uma raiz. Ele só toca no eixo x, só em um único ponto. 4 dividido por 8 dá 1 meio. Então, as raízes aqui são 1 meio, ou seja, a função admite duas raízes reais, né? 1 meio. Mas só tem um valor. Você só admite a raiz dupla. Né? Ok? A gente só tem aí um único valor. Agora, nós vamos para o caso que eu falei para vocês, quando é menor do que 0. Esses casos, a gente diz que não tem raízes, porque vai ser um outro grupo de números, que são os complexos. Nesses casos, olha aqui dentro. Já tá, sumiu, tá aqui. Quando o meu delta dá negativo, menor do que 0, dizemos que não tem raiz. Ou seja, não toca o eixo x, tá ok? Quantidade de raízes. As raízes de uma função quadrática são os valores de x para as quais você tem a expressão de x igual a 0, cortando os eixos da abscissa. Então, eu coloquei aqui, ó, para o gráfico, né, 3 e 0, 2 e 0. Aí aqui, ó, ponto 0, 0. Ele colocou aqui o ponto 0, 0. Né? Porque você pode igualar a função lá a 0. Né? Então, puxei, né? Ele só vai cortar no eixo, esse eixo aqui não corta no 0, 0, só é no meio mesmo, só um único ponto. Está errado aqui. Então, o gráfico da função f de x tá, intercepta o eixo, aí nesse caso, quando for negativo, não intercepta, ok? Então, tá aqui o caso. Primeiro caso, segundo caso aqui, ó. Só corta nesse ponto aqui. Por isso que eu disse que estava errado lá, o que o livro está dizendo, certo? Só corta aqui. Aqui ele corta em 2 pontos, 2 e 3. Aqui só no ponto meio. Não tem o 0, 0. Isso é coisa aí do erro do livro, tá bom? Aqui é aquele caso que não corta, quando é negativo. Ele não corta o eixo x, tá ok? Então, vamos aqui para determine as condições sobre os parâmetros real m para uma função. Aí está aqui, ó, quais são os valores de m que a gente pode assumir aqui, a fim de que não exista raízes reais, haja uma raiz real, e aqui que existe duas raízes reais. Então, as condições são aquelas. Uma seja igual a 0, o delta. A outra, que o delta seja negativo. E a outra, que o delta seja maior do que 0. Tá bom? Então, bora lá. Então, tá aqui a lei de formação. Então, os parâmetros para que assumir qualquer valor real. Calcular discriminadamente temos. Então, vamos lá. Delta. Tá? Primeiro caso aí. Então, nesse caso aqui, ó, você igualando aqui, colocando a substituição, você vai ter aqui 16 menos 12m. Então, vamos fazer a análise de cada um. Então, no primeiro caso lá, tem de ser menor do que 0, negativo. Então, você vai colocar aqui 16 menos 12m menor do que 0. Então, vai ser para todos os valores de m maior do que 4/3. Você vai resolver a expressãozinha aí, tá bom? No outro caso, B, haja uma raiz. Então, aqui no caso, tem que ser especificamente igual a 0, o delta. Então, 16m, então você vai ter especificamente o valor 4/3. E no outro caso, tem que ser maior do que 0. Aí, nesse caso, vai só inverter o lado, né? Então, você vai ter aqui m igual, menor do que 4/3. Os valores menor do que 4/3. Ok? Isso é bem simples isso aqui. Então, vamos aqui para nós resolvermos aqui
Questão número 4, eu só vou fazer a letra A, vocês vão ficar para fazer as outras, tá bom? Inclusive, você pode fazer só a quarta questão, porque basicamente raiz é só isso aqui. O resto dos exercícios é só repetição, repetição, repetição. Nós vamos usar a técnica que ele colocou para a gente, certo? Que é você pegar aqui essa fórmula e substituir, né, os valores, tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, bora lá. Então, quem são as raízes? X igual a menos B mais ou menos raiz, ao invés do delta, nós vamos botar a expressão do delta aqui. B ao quadrado menos 4 AC. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes A. Agora nós vamos substituir, tá bom? O A é 2, o B é menos 3 e o C é 1. Então, substituindo aqui o B, menos com menos, mais, então fica o quê? 3 positivo. Mais ou menos. Voltando aqui. Então, B ao quadrado fica 9, que é 3 negativo, fica 9. Menos 4 vezes o A é 2, fica 8, vezes 1, então fica 8. Dividido por 2 vezes 2, ó. O A é 2, então fica 4. 2 vezes 2, 4. Que é igual. Então, aqui fica 9 menos 8, 1. Vai ficar 3, mais ou menos, raiz de 1, 1, dividido por 4. Então, nós vamos ter o quê? Dois valores. X1, X2. Ou tanto faz, cima e embaixo. Três mais 1, 4, dividido por 4, 1. 3 menos 1, 2, dividido por 4, meio. Ou 0,5, tanto faz. Certo, pessoal? Fica 1 dividido por 2, que é meio. Certo? Todos dois positivos, são duas raízes aí. Todas as outras vão usar o mesmo mecanismo para vocês fazerem, tá ok? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.